Muito boa tarde. Regressa esta nossa rubrica que centra a sua atenção num revisitar a história do Concílio Vaticano II. Para nos auxiliar nesta tarefa, contamos desta vez com a presença de Dom António Marcelino, Bispo Emérito de Aveiro, que viveu, e podemos dizer vive ainda hoje muito intensamente, esta novidade. Dá 50 anos, mas que ainda hoje perdura na Igreja, e essa mesma Igreja se vai esforçando para aplicar no concreto da vida. Dom António Marcelino, o ambiente da Igreja à data do anúncio do concílio, digamos que uma Igreja marcada por alguma dificuldade de comunicar com o mundo de então. A década de 50 é uma década especial. E eu vivia muito intensamente porque fui o período em que estive em Roma. Eu estudei em Roma de 55 a 58, 2 meses depois de vir morre o Papa Pio XII, é eleito imediatamente João XXIII e em 59 ele faz o anúncio do concílio. Portanto, eu vivi este problema e senti que acontecimentos, quer da Igreja, quer da sociedade, estavam a pedir qualquer coisa, uma Igreja diferente. Recordo precisamente que a Igreja de Roma estava instalada no prestígio do Papa. Pio XII tinha tido um prestígio muito grande em muitos aspectos, sentia o mal-estar da teologia da libertação, incomodava-se fortemente com os padres operários, com o próprio bispo operário, que a visitei em Lyon. Tinha uma dificuldade enormíssima de lidar com o mundo secularizado e moderno, que na altura já estava a desmontar por todo lado. Reagia a coisas novas, até dentro da própria Roma. Um momento muito melhor, a Cúria não aceitava. O Pio XII aceitava o padre Lombardi, o padre Rotondi, mas a Cúria não aceitava. E depois vamos ficar que estes incómodos todos dão-se num período em que a Europa despertava. Em 56 já teve assinado o Tratado de Roma, depois há a entrada em avalanche dos africanos na Europa, em 55 e 58, um africano em Roma era quase uma coisa. As pessoas ficavam admiradas, é negro, tudo. Portanto, e nós vamos ficando que estas tensões da guerra estavam um pouco esbatidas, mas havia lutas já um pouco por todo lado, sobretudo os colonialismos. Portanto, o mundo estava a ferver, quer em Roma, quer fora disso. E quando surge, precisamente, o João XXIII, nós sentimos que o desconforto inicial não era um homem da Cúria, já tinha aquela idade. Para a gente que esperava uma reforma, foi uma desilusão. Sentia-se bastante incomodado. Para os de Roma só diziam, ele nem sequer é da Cúria, então não sei quantos, porque a vida dele tinha sido fora disto tudo, não é? Na Bulgária, na Turquia, depois em Paris, mas isto foi uma preparação que ele trazia, ver com outros olhos o mundo e a Igreja. Isso foi importantíssimo. Por isso mesmo ele rompe sem dificuldade, em janeiro, 25 de janeiro de 59, rompe sem dificuldade, iria anunciando uma coisa que a Cúria não tinha deixado ao Papa Pio XII fazer. Pois é que sabemos que Pio XII pensava fazer um concílio, vivia esta preocupação, simplesmente a Cúria dizia, mas para quê? Só vai complicar, bispos do mundo inteiro, não sabem nada de Roma, nem do resto, nunca vieram aqui, não falam italiano, o que vem cá fazer? A Igreja está pacificada, tem prestígio, ele não ligou a isso e seguiu precisamente na linha em que lhe parecia que era fundamental. E disse logo o que queria, como depois veremos futuramente, quando ele começa com o concílio. Neste momento, só sentimos que foi uma voz nova na Igreja, de esperança a todos nós. E padre novo, com 20 e poucos anos, eu vinha desconsolado de Roma. Por um lado, sentindo uma experiência extraordinária numa universidade, na Virgem de todos os países do mundo, mas depois sentindo aí uma congregação romana e sentia o incômodo daquilo tudo. Já se percebia o carreirismo de uma maneira impressionante. A Igreja precisava de comunicar com o mundo, mas alguns setores da Igreja, referiu há pouco o caso dos padres operários, já de uma forma quase profética, já iam concretizando no terreno experiências originais. Essa é uma delas, mas também a nível da música, a nível da conversa, da linguagem que se tinha com as pessoas, as coisas iam mudando localmente, embora a Cúria reagisse sempre de alguma forma. A França foi sempre a filha mais velha da Igreja, mas sempre uma certa reação a Roma, à Cúria Romana. E de facto, tudo o que vinha de França tinha desconfiação logo imediatamente da Cúria Romana. Tinha sido a missão de França, a missão de Paris, estavam com coisas novas. Por exemplo, eu fui visitar em 56, 57, a Lyon, o parceiro do catecumenado,
Isso a Roma achava esquisito, que é isto catecumenado outra vez, e não sei o quê, portanto, havia sempre essa reação. Mas foi a persistência dos teólogos alemães e a persistência de Roma, de França, uma igreja mais viva, conseguiu vencer esta tensão de quem vivia um medo da inovação e a conservação do tradicionalismo, que era o caso de Roma. Esta questão, falávamos dos padres operários, era porque se assistia que a igreja não entrava nestes meios laborais, meios operários. A igreja sofria aqui, era um pouco acusada de estar excessivamente colada aos interesses do poder e dos mais poderosos, não é? Nem era tanto isso, quer dizer, também podia ser um pouco isso, mas fundamentalmente estava agarrado aos que tinha. A igreja não tinha dinamismo missionário. Era aqueles que não vêm. E os padres operários não foi por poder a meio poder, foi precisamente que achavam que há um mundo de gente de que eles têm que cuidar e que ninguém chega lá. E a única maneira foi de fazer-se, como São Paulo dizia, romano com romanos, grego com os gregos, etc. E isso aí incomodou fortemente e trouxe depois problemas a seguir, não é? E vivia este problema intensamente. Porque quando é que se deu o maior choque? Quando eles, os mais preparados, havia eleições sindicais e dizia, tu é que deves ser. Mas nessa altura os sindicatos eram quase tudo anti-igreja, então eles ficaram, ou somos solidários, dizemos que sim, ou dizemos que não, e não nos consideram operários aqui de presença de igreja. Depois tiveram outro tipo de experiências muito curiosas. Estou-me a recordar, por exemplo, de Deus que conta que Manuel dizia, mas eu sou igual a vocês, isso é que era bom. Tu chegas a casa, tens ninguém que te incomode. E eu tenho a mulher a dizer que o dinheiro não chegou, e um filho durante toda a noite a chorar, e eu tenho que trabalhar no dia de manhã. E começaram a descobrir, bom, de facto, isto é um mundo totalmente diferente. Bom, a igreja não entendeu isso. A gente de Roma não entendeu isso. E a gente compreende porque não, pois era tudo padre, não sei quantos, e sobretudo estava marcada por uma ideia clerical. A igreja de Roma é uma igreja que bebe, da altura bebia já do feudalismo e depois da reforma, e tinha cortado praticamente qualquer inspiração com as comunidades iniciais cristãs e também com os padres apostólicos. Portanto, praticamente depois do século V já a igreja já não bebe. Uma coisa muito... Portanto, isso foi constigando, e nós estamos a sentir que a dificuldade de renovação que existe na igreja de hoje tem que ver muito com o espírito que se vivia. E João XXIII foi o homem que percebeu que nada disso podia continuar. Não podia. E consegue então ter o poder suficiente de inverter as tendências da Cúria no sentido de promulgar o concílio. Ele trazia uma experiência. A igreja não dialoga com os cristãos de outras confissões, a igreja não dialoga com o mundo muçulmano, a igreja não dialoga com a cultura. Esta não é a igreja de Jesus Cristo. Portanto, e foi aí que veio o seu grito, e que foi importante e foi presencial e extraordinário. Muito bem, D. António Marcelino, fica esta análise parcelar também do que foi o Concílio Vaticano II, do ambiente à data do seu anúncio. Nós voltaremos de hoje a 8 dias, novamente com esta rubrica, para visitar mais páginas da história e também da atualidade do Concílio Vaticano II.